Olá, caros amigos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho, à leitura, aos nossos comentários. E hoje nos cabe o capítulo 24, aí as reflexões, não pôr a candeia debaixo do alqueire, né? Jesus, a seu tempo, né, sempre nos trouxe um facilitador para suas lições, né? Então, as parábolas, elas sempre vieram para nós como uma forma de transmitir o conhecimento, só que de uma forma mais palatável, né? E seguindo o exemplo de Jesus, a lição de hoje nos traz algumas reflexões muito importantes sobre a nossa responsabilidade enquanto conhecedores, né, humílimos, né, conhecedores, mas ainda em busca, né, desse conhecimento, né, para que a gente possa, aquilo que nos coube, aquilo que nós temos, né, à nossa disposição, para que a gente possa ajudar aos nossos semelhantes. E para nós, espíritas, né, colocar a candeia, né, debaixo do alqueire. Então, vamos fazer uma reflexão sobre isso, né? O que Jesus, né, nas suas parábolas, em relação a esse nosso capítulo, quis nos transmitir, né? Então, em breves palavras, como introdução, a nossa candeia, ela precisa ser um algo vivo, né? Então, sem a palavra, né, é quase impossível, né, que a gente possa distribuir o conhecimento, né? Assim como, né, sem o amparo, né, aos nossos irmãos, aqueles que estão, né, na nossa jornada evolutiva, né, que compartilham da nossa companhia, né? Então, sem esse amparo, né, irmão, né, a fraternidade, ela não vai se concretizar aí no mundo, né? Então, tendo como analogia aí a candeia, né? Então, aquela claridade da lâmpada, né? Ela, de uma certa forma, né? Ela consome uma força nossa, né? Ou um combustível, digamos assim, né? Então, o que seria, né? Nós podermos, né, levar conhecimento, aquilo que está ao nosso alcance, como disse, mas como nós podemos levar esse conhecimento, né, para aqueles que estão jornadeando conosco, né? Então, isso nos faz entender que não existe luz, quer dizer, aquela lamparina, sem ter um combustível, seja energia ou seja o óleo, né? Isso quer dizer o quê? E a gente precisa fazer um certo sacrifício. Então, de uma certa forma, né, quando a gente acende uma lâmpada, nós estamos consumindo aí uma força, um combustível. Isso significa o quê? Se sem esse nosso sacrifício, né, não há luz. Esse sacrifício para nós espíritas, né, a gente tem que entender de algumas formas, né? Então, primeiro, boa vontade, né? O espírito de sacrifício propriamente dito pode ser a renúncia, pode ser o nosso autoburilamento, pode não, com certeza, né? E aí não é nem um ou, e sim um e. Então, nós, especialmente os espíritas, nós precisamos nos tornarmos candeias vivas. E através do nosso comportamento, nós vamos conseguir, né, viver o Evangelho de Jesus, se fizermos, né, tudo aquilo que ele nos recomenda, ou se nós nos aproximarmos disso,
nós vamos estar cumprindo com o nosso papel, especialmente nós espíritas, porque a revelação, né, a terceira revelação nos veio no momento em que nós tínhamos condições de minimamente compreendê-la. E sermos nós espíritas já nos coloca numa condição de melhor entendimento das coisas às quais nós viemos tratar aqui enquanto encarnados. Nossos irmãos que compartilham da encarnação conosco, né, muitos deles têm diversos pensares em relação à mensagem de Jesus. Muitos até nem chegaram a entender Jesus como um mensageiro divino. Muitos até entendem Jesus como um ser que foi alguém extraordinário, que trouxe trouxe alguma iluminação aqui, né, para o planeta, mas que ele não passou de um simples reles mortal, né? Assim como nós tivemos muitos gênios da ciência, para muitos, Jesus foi alguém que trouxe algum entendimento das coisas celestiais e que para estes muitos aquilo não faz muito sentido, né? Diante de todo esse conhecimento que Jesus nos trouxe e que nós espíritas acolhemos, né? Nós escutamos de uma certa forma, entendemos de uma certa forma, mas que nós já, né, acolhemos mesmo, né? Acho que essa é a melhor palavra, de um jeito melhor. Então, nos faz, né, segundo aqui o Evangelho, mais conhecedores das suas verdades e, portanto, temos melhores condições de auxiliar os nossos irmãos. Até porque, para estes que não compreenderam muito bem, né, as lições do mestre, nos cabe, já que nós temos uma melhor compreensão dela, nos cabe entender o melhor momento de levar esse conhecimento àqueles cegos e àqueles surdos do Evangelho, né? Então, aqui como diz, né, o nosso Evangelho, cada coisa deve vir ao seu tempo, pois a sementeira lançada à terra fora de seu tempo não produz, mas aquilo que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde deve ser descoberto, porque, chegando a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, a obscuridade lhes pesa. Então, vamos lá. Às vezes, até a situação de ignorância, quando nós tentamos levar a luz a alguém, e às vezes muitos de nós espíritas, né, fazemos isso de uma forma um pouco até ofensiva. Aqueles que têm, né, a palavra, que têm a força, o que acontece? Às vezes alguns de nós, né, tentam enfiar, entre aspas, aí, né, goela abaixo, né, a mensagem de Jesus para determinadas pessoas. Isso tem um efeito contrário, porque isso repele a possibilidade da pessoa compreender, né, as maravilhas, né, da mensagem do nosso Cristo, não é? Então, não é assim que se faz. E muitos dos nossos amigos tentam fazer isso. Forçar a barra, falar assim, não é assim que tem que ser, é assim que você deve fazer. Esse não é o nosso papel. Essa candeia que ele acha, né, que esse nosso irmão acha que está fazendo, na verdade, ele está, como disse, repelindo esse nosso irmão, fazendo com que ele, né, lá num determinado tempo, né, quando ele estiver preparado, ele vai acolher. Para isso, nós aqui estamos encarnados. Nós passamos já por esse processo, né, há muitos anos atrás, aí, há milênios até atrás, né? E aí, o que teve que acontecer na nossa vida?
a própria encarnação vem trazendo para nós algumas lições que vão fazer com que, num determinado momento, o nosso despertamento ocorra. Então, o nosso papel do espírita, enquanto a levar a iluminação, né, aí para o mundo, para aqueles que nos cercam, não deve ser feito dessa forma. Então, a gente também, né, nós temos essa condição já, né, de conhecimento, de percepção do outro, né, dessa empatia, né, sermos empáticos em relação ao outro, é entender que há momentos em que nós podemos avançar, tentar mostrar aquilo que a gente aprendeu, mas há momentos que não adianta. Nós não temos ainda as condições para que, ou até mesmo o conhecimento para que a gente possa, né, passar, né, iluminar o caminho do outro. Mas existe uma forma muito eficaz de fazê-lo, que é o quê? Né? O nosso comportamento, né? E para estes nossos irmãos, né, que têm muita dificuldade, mas, e aí em contrapartida nós que temos essa medida racional do que fazer, em que momento fazer e como fazer, né, a gente vai entender que lá na frente, esses nossos irmãos já um pouco mais adiantados pelas próprias experiências, né, mais adiantados moral, né, intelectualmente, eles vão conseguir entender. E aí, claro, na medida em que eles estejam mais abertos, esses nossos irmãos estejam mais abertos a entender melhor essas lições, mais possibilidades chegarão a eles. E estas possibilidades que podem ali no momento mais propício chegar a eles, o momento mais adequado para nós, enquanto um pouco mais conhecedores, né, podermos mostrar mais a eles também, né? Então, o Espiritismo, como a lição aqui diz para nós, veio, né, vem lançar, olha, vem atualmente lançar a luz sobre uma porção de pontos obscuros, mas não o fazem consideravelmente. Os espíritos procedem nas suas instruções com admirável prudência. Então, da mesma forma que o Espiritismo chegou a nós com muita prudência e a exemplo de Jesus, ele próprio, né, atuou conosco dessa maneira, trazendo lenta e paulatinamente os seus ensinamentos, nós, assim, a exemplo de Jesus, devemos fazer com os nossos irmãos, né? Então, esse amadurecimento, ele vai vindo numa progressão, né? Então, nós vamos aí, né, preparando esses nossos irmãos para esses ensinamentos, né? E esses ensinamentos, eles vão ser dados, eles podem ser, assim como disse, a exemplo do mestre, né? Ser enviados a quem, né? Então, a gente precisa saber compreender as limitações de cada um. E aqui, olha, Jesus disse, ide as ovelhas desgarradas de Israel, ou seja, ide semear em terreno já preparado, pois sabia que a conversão dos gentios viria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no próprio centro do paganismo, né? Então, a gente precisa entender, mais uma vez, que aquilo que a gente precisa, né, passar para os nossos irmãos, né, tem que ser feito de uma forma muito prudente, né? E aí diz ainda mais, essas mesmas palavras, né? Deixa eu só alterar aqui a tela. Essas mesmas palavras podem ser aplicadas aos adeptos e aos divulgadores do Espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os obstinados zombadores, os adversários interessados, são para eles que eram os gentios para os apóstolos. Então, para quem a gente precisa passar, né? E como a gente precisa passar, né? Essa luz, né?
Então, aqui diz, mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente do que a um que só se compraz na obscuridade, porque isso seria aumentar em maior proporção o número dos que sustentam a causa. Deixar os outros em paz não quer dizer indiferença, mas apenas a boa política. A vez deles chegará. Então, mais uma vez, um bom exemplo. Quando nós orientamos, né, que ao exemplo, por exemplo, o evangelho dentro do lar, né, fazer o evangelho no lar. Muitos dos nossos familiares não suportam a prática, não querem fazer de jeito nenhum. E aí nós, né, como bons espíritas, falamos assim: você tem que ir no centro, você precisa tomar um passe, você tem que sentar aqui e fazer o evangelho conosco, a leitura vai te fazer bem. Então, veja bem, né? Isso, né, não vai dar certo. Vai chegar um momento em que essas pessoas vão, né, claramente, com muita tranquilidade, um dia, vão falar, poxa, deixa eu ver isso que você está lendo. Olha, eu posso só observar hoje, né? Mas esse é o nosso sacrifício. É aquele óleo que a lamparina vem consumindo, né? Para dar a luz, né? Ou aquela energia, né? Que aquela lamparina, né? Seja ela elétrica, né? Esse sacrifício que a gente precisa fazer, com o tempo, ela vai iluminar, né? Esses nossos irmãos. Então, esse é o espírito do sacrifício, que é o quê? A persistência, mas aquela persistência utilizada da boa forma, com a boa política. Não forçar ninguém. Com o tempo, né? Isso vai surtir um efeito. Esses nossos irmãos, com o tempo, eles vão entender que, né, eles já estão mais, né, predispostos a compreender as lições do mestre, né? Eis porque, então, portanto, está aqui dizendo, é melhor esperar, perdão, o momento, né, o tempo propício, cultivando primeiro as que estão em condições e evitando perder as outras por precipitação. E quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós, né? Eu tenho exemplos inúmeros, até dentro da própria família, que não adianta forçar uma situação. É importante que, através do nosso autoburilamento, da nossa própria melhora, né, da melhora das nossas condições, o nosso proceder é o evangelho que, às vezes, a pessoa precisa observar. E ela vendo estes outros incrédulos, vendo que nós, melhorando as nossas condições, nos tornando mais equilibrados, mais harmoniosos, sabendo lidar melhor com os nossos conflitos, com os nossos problemas, eles vão olhar para nós e vão falar, poxa, a pessoa, né, tá tão bem, né, tá tudo desabando em cima da minha cabeça, e a pessoa consegue, nossa, ela consegue lidar melhor com as situações. Poxa, que interessante. Eu percebi que essa pessoa segue uma determinada doutrina ou entende, né, melhor uma determinada situação. Poxa, será que é, né, essa doutrina? Poxa, um dia eu vou com ele no centro para ver o que acontece lá, né? Eu vou ao centro para ver o que acontece. Poxa, eu vou dar uma chance. Então, o que a gente está fazendo, né? Tendo essa paciência, né, e essa caridade para com esses nossos irmãos, é fazer com que eles venham naturalmente por si só, de pé, e não carregados por nós. Eles caminhem com os próprios pés e veem com os próprios olhos, né, aquilo que eles vêm buscando, porque eles estão em conflito, eles não sabem o que fazer, né? Então, para aqueles que estão perdidos, às vezes a prática da resistência é uma forma de autodefesa. E eles indo por si sós, né, com seus próprios pés,
E isso já vai demonstrar que eles estão a caminho, então que eles já estão buscando e, portanto, já avançaram de uma certa forma com o nosso auxílio, né? E nesse sentido, já falando especialmente a nós, médiums, né? E aí diz a lição, né? Os sãos não precisam de médico, né? Então vamos entender isso. Para nós, né, espíritas, a mediunidade, né? Essa bênção, esse senso-percepção, né? Além dos outros 5 que nós temos, né? Que são aqueles que a gente utiliza aqui para poder viver, né? Aqui na encarnação, este outro nosso senso-percepção, né? A mediunidade vem para quê? Ela vem com uma condição que também é orgânica, de que todos podem ser dotados, né? Como aqui está dizendo, como a de ver, ouvir e falar. Então, se ele pode ser exercitado por todos, então vamos entender isso e por que que isso para nós, né, espíritas, a mediunidade, ela é tão importante, né, na sua prática digna, né? E aí, por que que alguns dos nossos irmãos que não, digamos assim, não a utilizam de forma digna, né, segundo os preceitos, né, trazidos por Jesus, né, pelo nosso Cristo, por que que alguns que, no nosso entendimento, são indignas, né, e também dispõem da mediunidade? Então, por que pessoas dignas ou indignas, né, sem fazer nenhum tipo de julgamento, obviamente, né? Mas já que passando a explicação do Evangelho, por que que essas pessoas, né, dignos e indignos, são dotados da mediunidade, né? Então, aqui está dizendo para nós, às vezes, admira-se de que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, e por isso mesmo capazes de a empregarem mal. Parece, costuma-se dizer, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo de pessoas de maior merecimento, né? E aí continua. Digamos de início que a mediunidade é inerente a uma condição orgânica de que todos podem ser dotados, como a de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, em consequência de seu livre-arbítrio, não possa abusar. Ora, se Deus não tivesse concedido a palavra, por exemplo, senão as que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos do que falantes. Isso significa o quê, então, para nós, né? E aqui diz para nós o seguinte: se ele não a aproveitar, então será punido com a perda ou a perversão da sua faculdade de que os maus espíritos se apoderarão para obsedar e enganar, sem prejuízo das aflições comuns com que Deus castiga os servos indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente nas relações habituais com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dócil aos espíritos em geral. O bom médium não é, portanto, aquele que tem a facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos, e só por estes assistido. E é neste sentido unicamente que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. Eis aí um ótimo instrumento para que a gente possa pregar, nós médiuns espíritas, possamos empregar, então, a mediunidade. Esse é um dos evangelhos, se não o daqueles de ordem prática, que podem ser, assim, mais convincente aos incrédulos, a prática da mediunidade com Jesus, porque esta, sim, ela é assistida por bons espíritos e, portanto, o evangelho, de fato, utilizando a mediunidade, portanto, como instrumento,
pode servir de evangelho para os nossos irmãos. E aí está, digamos assim, para aqueles que a praticam de forma equivocada, né, estes sim, né, serão extremamente responsabilizados. Porque contato com espíritos, né, nós podemos ser dotados. A mediunidade é essa forma que a gente tem de manter contato, né, com os espíritos desencarnados. Só que o mal, né, o seu mau emprego vai fazer com que, né, sejamos joguetes de espíritos extremamente mal intencionados. Estamos, então, portanto, praticando o Evangelho de Jesus? Obviamente que não. Obviamente que não. Por isso que as condições da moralidade, né, bem empregadas e bem compreendidas, né, e bem aprendidas, elas podem ser um ótimo instrumento para a divulgação, né, do Evangelho. É aquela luz que, de fato, Jesus, né, nos deu a possibilidade para que a gente possa colaborar com o trabalho que ele nos trouxe, que ele veio nos mostrar ali, né, que ele veio ali há 2000 anos atrás. Nós podemos estender esse trabalho iniciado por ele, né, assim como, né, os profetas, enfim, tantos outros espíritos de monta, né, de alto grau evolutivo, né, e claro, pensando sempre na evolução, né, intelecto, mas especialmente moral, né, moralmente falando. Então, que tipo de evangelho nós estamos pregando? Aqueles dotados, né, da mediunidade, especialmente aquela, né, que todo mundo pode comprovar. Quando nós, através da psicofonia, passamos informações e alguns podem falar, nossa, aquela pessoa, né, seja homem ou mulher, é dotado de uma excelente mediunidade, né, os espíritos falam através dele, né, ele tem uma psicofonia, ele ou ela tem uma psicofonia maravilhosa, o espírito disse isso ou aquilo para mim. Ora, não sejamos ingênuos, nós precisamos ouvir, né? Para quem tem olhos de ver, né, e ouvidos de ouvir, nós precisamos entender essas mensagens. Será que essa mensagem ela tem a verdadeira luz do mestre? Será que nós estamos, né, sendo aquela candeia viva de fato, aquela que eleva o próximo e não o engana, né? Será que nós não estamos exercitando a nossa mediunidade com fins tão somente para afagar o nosso ego? Será que a mensagem que nós espíritas estamos passando através da mediunidade, será que nós estamos levando algum benefício, mostrando, né, o Evangelho de Jesus através deste instrumento? É uma reflexão importante que nós devemos fazer. E para nós, né, espíritas, né, que temos a mediunidade, né, todos temos, né, em maior ou menor grau, mas será que esse nosso trabalho ele está de acordo com os ensinamentos de Jesus? Será que não é melhor aquele médium, né, que, por exemplo, trabalha num centro espírita, ele tem a coerência de chegar e falar assim, olha, eu não estou me sentindo muito capaz, por exemplo, de trabalhar hoje, eu não sei, né, eu não vivo um bom momento, eu estou em conflito pessoal com determinada coisa, eu tenho um certo receio de passar alguma informação que não seja coerente. É uma medida importante de reflexão, né? Que às vezes não é porque nós temos a mediunidade, porque nós temos que ser obrigados a sentar lá, por exemplo, à mesa e passarmos uma informação, uma comunicação a qualquer custo. Isso não é verdade. E o médium acha, alguns, né, de nós, podemos achar que
a prática da mediunidade, porque eu sou dotada dela, eu sou obrigada a falar, sou obrigada a escrever, obrigada a passar alguma informação. Será que eu não estou sendo inspirado, né? Será que eu estou sendo inspirado, melhor dizendo, por, né, um espírito ali zombeteiro, né? Algum espírito que, né, não esteja dotado ali de boa fé? Enfim, a gente precisa passar por esse exame de consciência, né? Essa autoanálise. Será que eu estou transmitindo o evangelho no mestre, né? Claro, dentro das minhas limitações, mas de forma correta? Será que eu não estou inspirando, né, os meus irmãos de jornada a uma prática que não está alinhada ao evangelho de Jesus? É importante que a gente faça isso, porque nós, mesmo já estando dotados né, de alguma mediunidade, nós também estamos progredindo, evoluindo. Então, a prática da mediunidade não quer dizer que nós somos melhores do que qualquer outra pessoa, né? Eu costumo dizer que é melhor você observar o comportamento de um ateu, mas que tenha dignidade no tratamento com os seus irmãos, né? Com seus familiares, com seus irmãos, mas é que ele é um ateu convicto, do que um falso religioso, que sujeita a sua mediunidade a fazer coisas que não são tão dignas assim, não é? Então, por exemplo, esse nosso irmão ateu, ele é muito mais espírita do que nós mesmos, né? Então, vejam bem, né? Eu acho que a lição que nos cabe hoje, ela é de extrema importância, né? Então, para nós aqui, né, que fazemos a leitura, né, e os comentários do Evangelho, de forma humílima, que também somos aprendizes, né, até o nosso último suspiro da encarnação, a gente está ainda aprendendo, né, e vamos aprender, continuar aprendendo depois, né, da vida após a vida material. Então, é uma lição de extrema importância para nós, como autoanálise também, né? Então, para nós, né, que estamos aqui, né, fazendo, como já disse, né, um trabalho mínimo na divulgação do Espiritismo, né, fazendo esses nossos pequenos comentários aqui, né, esse combustível que a gente tem que ter, né, que essa candeia, né, tem que ter, é a nossa coragem, a nossa fé, né? Nós aqui, né, todos que compartilhamos da doutrina espírita, seguramente, né, nós estamos dando aqui uma pequena prova de coragem, porque muitos, né, e ainda mais a internet, né, muitos que possam nos ouvir, que até nos conhecem, ou que não sabem da nossa atividade, por exemplo, na casa espírita, vão até se chocar, falar, poxa, eu não acredito, aquela pessoa, né, como ela é ignorante, ela acredita nessas coisas, né? Então, a gente tem que manter a nossa fé firme, né? Porque muitos podem vir a nós e nos criticarmos, né? Pode aí nos criticar, pode... Enfim, nós podemos até sofrer algum tipo de retaliação, mas isso não importa. Isso não importa. O que nos importa para o verdadeiro espírita é essa coragem, essa fé ativa e raciocinada, né? Não é aquela fé cega, como o Evangelho já muito nos alertou em outras oportunidades, mas aquela fé raciocinada, né? Não existe ponto na doutrina de Jesus que ela não esteja muito bem amarrada, não é aquele laço frágil que, né, você puxa e ele se desfaz, né? Então, isso nos traz uma coragem e uma fé de acreditar que na sua doutrina não existe erro, não existe falha, em aquele que crê verdadeiramente compreende que
as lições que o Mestre nos trouxe são para o nosso próprio bem, para a nossa melhora contínua, para a nossa evolução enquanto seres espirituais eternos, né? E que aí sim nós temos, diante de tudo que nos for dado, nós temos instrumentos e algum talento para que a gente possa, né, aí divulgar a mensagem do nosso mestre. E aí, né, diz para nós: regozijai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem, vos perseguirem por minha causa, porque sereis recompensados no céu. Essas palavras podem ser interpretadas assim: sede felizes quando os homens, tratando-vos com má vontade, vos derem a ocasião de provar a sinceridade de vossa fé, porque o mal que eles vos fizerem resultará em vosso proveito. Lamentai-lhes a cegueira, mas não os amaldiçoeis. Chegará o tempo deles. Então, que essa nossa renúncia, que esse nosso sacrifício, né, que essa nossa boa vontade seja o combustível para que essa candeia que nós somos, sejamos de fato candeias vivas, né, verdadeiros instrumentos de Deus e de Jesus. E para encerrarmos o evangelho de hoje, aí eu peço licença para trazer, né, um pequeno trecho da lição contida no livro Fonte Viva, no capítulo 81, que diz: prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis, mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Então, que nos sirva de reflexão para que sejamos candeias de fato vivas e que possamos, portanto, iluminar o caminho dos nossos irmãos que já estejam preparados a seguir a luz, as luzes, né, do nosso Mestre Jesus. Que tenhamos, então, portanto, uma boa semana, que a luz do Mestre ilumine os nossos caminhos e até o nosso próximo encontro. Até!